Fala pessoal, tudo bem? Professor Thales Rogério, bem-vindos de volta ao nosso canal. Esse é o nosso quadro Maratona de Questões, disciplina de História. Hoje nós estaremos focando na SpaceX. Para você que está estudando, se preparando aí, nós estaremos fazendo um apanhado de 10 questões que estiveram presentes em provas anteriores da SpaceX e fazendo alguns levantamentos de conteúdo, otimizando a sua preparação. Lembrando que esse canal também é integrante da plataforma Passei Direto, uma das maiores plataformas de ensino do Brasil. Bem, bora para a maratona? Primeira questão, Exército 2015, SpaceX para cadete. Leia as afirmações abaixo referente à colonização das Américas e assinale a única alternativa correta. Primeira afirmativa. Os primeiros colonos tinham diversas origens e condições sociais, degregados, mulheres para serem leiloadas como esposas, órfãos, camponeses sem terra, grupos religiosos fugidos da perseguição de que eram vítimas na Europa. Segundo a afirmativa, o modelo de colonização consistia em conceder a um colono o direito de escravizar certo número de indígenas para fazê-los trabalhar na exploração de ouro, na agricultura ou em serviços domésticos. Terceira afirmativa. Houve preferência desde cedo à produção agrícola de larga aceitação na Europa, como o fumo, o algodão e o anil, em grandes propriedades monoculturas, e com utilização de mão de obra escrava. Quarta afirmativa. Era a ideia entre boa parte dos colonos a visão de Calvino, para quem o ócio é pecado e enriquecer trabalhando é indício de que o indivíduo seria salvo. Quinta afirmativa. Nos primeiros contatos, os astecas pensaram que os colonizadores eram deuses e os presentearam com ouro. Sexta afirmativa. Os colonos viam o trabalho como coisa para etnias consideradas inferiores. Pode-se afirmar que, alternativa A, estão corretas aí as afirmativas 1, 3 e 4, referendo-se à colonização inglesa na América do Norte. Alternativa B. Afirmativa 2, caracteriza a colonização portuguesa na América do Sul. E as de número 4 e 6, a colonização inglesa na América do Norte. Alternativa C, afirmativa 1, caracteriza a diversidade de colonos que chegaram às 13 colônias após o desembarque do navio Mayflower. A de número 3, a colonização portuguesa no extremo sul do Brasil. E a de número 5 descreve a forma como foram recebidos os colonizadores espanhóis ao chegar ao Peru. Alternativa D, afirmativa 2, foi adotada pelos espanhóis nas Américas e a de número 3 era uma forma comum de produção nas colônias do sul dos Estados Unidos. E a de número 6 era a visão de boa parte dos colonizadores que chegaram ao Brasil a partir do século XVI. Alternativa E, a afirmativa 1, descreve claramente a variedade de colonos portugueses que apontaram no Brasil. A de número 4 era a visão da maior parte dos colonizadores espanhóis das Américas. E a de número 5 caracteriza a forma como foram recebidos os ingleses nas Antilhas. A alternativa correta, gabarito da questão, alternativa D, a afirmação de número 2 foi adotada pelos espanhóis nas Américas. A de número 3 era uma forma comum de produção nas colônias do sul dos Estados Unidos. E a de número 6 era a visão de boa parte dos colonizadores que chegaram ao Brasil a partir do século XVI. Como comentário da questão, um sistema de trabalho bastante utilizado pelos espanhóis foi a encomienda, termo que significa encomendar ou confiar algo para alguém. Criado em 1512,
Esse regime deixava comunidades indígenas inteiras sob os cuidados de um encomendeiro, que poderia utilizar a mão de obra dos índios para o desenvolvimento de atividades agrícolas ou a extração de metais preciosos. Em troca, o encomendeiro deveria assegurar o enriquecimento da educação religiosa cristã para seus índios. A exploração da mão de obra só poderia ser realizado por meio da concessão realizada pela coroa espanhola. A encomenda era repassada somente para 2 gerações posteriores à do beneficiado. Apesar de haver expressa proibição, os espanhóis submetiam os indígenas a várias situações de agressão e tomavam as terras das comunidades nativas. Ao longo do tempo, vários clérigos jesuítas denunciaram os abusos deferidos contra os índios. SpaceX 2015, cadete do Exército. Observe as ideias de 3 pensadores da Idade Moderna. Adam Smith, escocês, em sua obra A Riqueza das Nações, afirmava que a única fonte de riqueza era o trabalho e não a terra. A ideia central da doutrina de Karl Marx, alemão, é que a história das sociedades humanas é a história da luta de classes. Thomas Malthus, inglês, em sua obra Ensaio sobre o Princípio da População, escreveu que a natureza impõe limites ao progresso material, já que a população cresce em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos aumenta em progressão aritmética. Pode-se afirmar que, alternativa A, os 3 pensadores defendem o liberalismo clássico, alternativa B, as 3 ideias propõem a ditadura do proletariado, alternativa C, Adam Smith propõe o liberalismo clássico, Thomas Malthus e Karl Marx o socialismo utópico. Alternativa D, Thomas Malthus e Adam Smith defendem o pensamento liberal clássico e Karl Marx foi um dos autores do socialismo científico. Ou, alternativa E, Karl Marx e Adam Smith são considerados anarquistas e Thomas Malthus socialista utópico. Gabarito da questão, alternativa D, Thomas Malthus e Adam Smith defendem o pensamento liberal clássico e Karl Marx foi um dos autores do socialismo científico. Como comentário da questão, Adam Smith foi um economista e filósofo escocês considerado o pai da economia moderna, o mais importante teórico do liberalismo econômico do século XVIII. Publicou em sua obra principal A Riqueza das Nações, que teve importância fundamental para o nascimento da economia política liberal e para o progresso de toda a teoria econômica. Pregava a não intervenção do Estado na economia e um Estado limitado às funções de guardião da segurança pública, mantenedor da ordem e garantia da propriedade privada. Segundo ele, todo o sistema econômico em que existia a livre atividade dos indivíduos se desenvolveria de forma harmônica, de acordo com o modelo de crescimento contínuo da riqueza geral do país. SpaceX 2015, cadete do Exército. Pedro I abdicou do trono em 1831, em favor de seu filho Pedro de Alcântara, iniciando-se no Brasil o período regencial. A partir de 1840 e durante todo o período imperial, a vida política do país passou a ser dominada pelos: alternativa A, liberais e conservadores; alternativa B, conservadores e socialistas; alternativa C, liberais e republicanos; alternativa D, comunistas e republicanos; ou alternativa E, liberais e anarquistas. Gabarito da questão, alternativa A, liberais e conservadores.
Os liberais e conservadores, também chamado de Luzias e Saquaremas, revezaram-se na gestão da vida política do país a partir do período regencial. Durante o segundo reinado, inicia-se grandes ciclos de hegemonia política que se sucedem, nos quais liberais e conservadores se revezam no poder, sempre por indicação do imperador. Essa situação ficou conhecida como parlamentarismo às avessas. SPSEX 2015, Cadete do Exército. Com relação às reformas religiosas ocorridas na Europa no século XVI, podemos afirmar que, alternativa A, foram reflexos de disputas políticas entre os jesuítas e o Papa. Alternativa B, tinha o objetivo de estabelecer a venda de indulgências para os pecadores. Alternativa C, permitiram à Igreja Católica uma total hegemonia religiosa na Alemanha. Alternativa D, só foram possíveis graças às decisões adotadas no Concílio de Trento. Ou alternativa E, na Inglaterra foram promovidas pelo rei Henrique VIII. Gabarito da questão, alternativa E, na Inglaterra foram promovidas pelo rei Henrique VIII. Como comentário da questão, a Reforma Protestante é o nome dado ao movimento reformista que surgiu no cristianismo no século XVI. Esse movimento iniciou-se a partir de Martinho Lutero, um monge católico que estava insatisfeito com algumas práticas e questões teológicas defendidas pela Igreja Católica. A atuação de Lutero teve como ponto de partida a divulgação das 95 teses que rapidamente espalharam-se pela Europa e deram origem ao reformismo no seio da Igreja Católica. Da atuação de Lutero surgiu o protestantismo. As ideias de Lutero espelharam-se pela Europa, resultando na convenção de milhares de pessoas e no surgimento de outros reformadores, como João Calvino. Com isso, o protestantismo foi consolidando-se como vertente religiosa e dele nasceram diversas igrejas e denominações protestantes. SPSEX 2015, Cadete do Exército. Os últimos anos do século X foram marcados na Europa Ocidental pela diminuição das invasões bárbaras e pela queda da mortandade por epidemias. Tais fatos geraram estabilidade e crescimento demográfico. A partir do século XI, o continente experimentaria profundas transformações que levaria ao que se conhece como renascimento comercial. Com relação ao acima exposto, é correto afirmar que, alternativa A, o iluminismo gerou uma mentalidade de busca pela prosperidade material, o que levou ao incremento de práticas comerciais. Alternativa B, o restabelecimento de rotas comerciais com a Oceania favoreceu o estabelecimento de novas empresas de comércio na Europa. Alternativa C, os avanços tecnológicos elevaram a quantidade da produção agrícola e o excedente passou a ser vendido. Alternativa D, as cruzadas impediram a circulação de mercadorias entre o Ocidente e o Oriente. Alternativa E, a intensificação do comércio provocou o enfraquecimento de feiras regulares nos cruzamentos das rotas comerciais. Gabarito da questão, alternativa C, os avanços tecnológicos elevaram a quantidade da produção agrícola e o excedente passou a ser vendido. Comentário da questão. A Europa passou por diversas transformações que resultaram em grande crescimento populacional, urbano e comercial. Essa Europa, com população reduzida, comércio enfraquecido e cidades pouco habitadas, foi consequência direta da desagregação do Império Romano do Ocidente e do estabelecimento dos povos germânicos da Europa Ocidental. As transformações disso resultaram em pestes, guerras e fome,
traduzidas em morte. A falta de segurança levou as pessoas a mudarem-se para as zonas rurais, a fim de aproximarem-se de locais produtores de alimento e buscar refúgio junto a algum nobre. Esse fechamento em torno das zonas rurais deu surgimento à feudalização da Europa, enfraquecendo a troca comercial. Esse quadro manteve-se até o século X, e as mudanças podem ter tido como ponto de partida os avanços técnicos na produção agrícola. Esses avanços garantiram um aumento considerável na produção, com o historiador Hilário Franco Júnior afirmando que durante a Baixa Idade Média, cada semente plantada resultava, em média, em 5,5 grãos de centeio, 4 grãos de trigo e 3 grãos de aveia. Com base nesse cenário, é que tivemos as diversas transformações que originaram o crescimento urbano e comercial. SpaceX 2015, Cadete do Exército. Os fragmentos de texto abaixo foram extraídos de Vicentino e Dorigo e se referem à Igreja medieval. Afirmativa 1. Pouco a pouco, a Igreja foi se transformando na maior propriedade de terras da Idade Média e construindo fortes vínculos com a estrutura feudal. Afirmativa 2. Viviam afastados das tentações do mundo por meio do isolamento em abadias e de votos de castidade, pobreza e silêncio. Com o tempo, no mundo em que uma restrita minoria era alfabetizada, as igrejas, os mosteiros e as abadias converteram-se nos principais centros da cultura letrada. Afirmativa 3. Viviam apegados aos bens materiais e em contato com a sociedade, a terra, a administração e a exploração das riquezas. Afirmativa 4. A proibição de casamento rigorosamente aplicada a partir do século XI liberava os padres dos compromissos conjugais e contribuía, além disso, para a manutenção do patrimônio eclesiástico feudal, ao evitar a divisão entre possíveis herdeiros dos membros do clero. Os fragmentos 1, 2, 3 e 4 referem-se respectivamente ao alternativa A, poder temporal, clero secular, clero regular e celibato clerical. Alternativa B, celibato clerical, clero regular, clero secular e poder temporal. Alternativa C, clero secular, celibato clerical, poder temporal e clero regular. Alternativa D, poder temporal, clero regular, clero secular e celibato clerical. Alternativa E, clero regular, clero secular, poder temporal e celibato clerical. Alternativa correta, gabarito da questão, D, poder temporal, clero regular, clero secular e celibato clerical. Comentário da questão. Desde Carlos Magno, Papa e Imperador, tinham concessões diferentes da relação entre ambos os poderes. Para Otão I e seus sucessores, a dignidade imperial deve-se às suas vitórias, à sua eleição pelos guerreiros e pela alta nobreza. A sagração não é mais do que um mero reconhecimento da Igreja. O império considerava a si mesmo superior à dignidade papal, pois protegia a Igreja. Assim, o exemplifica Otão, que depois da sua sagração promulga um edito segundo o qual é o imperador que controla a eleição do bispo de Roma. Não poderá qualquer papa ser consagrado sem antes ter jurado fidelidade ao imperador. Até 1059, na prática, será o império a nomear o papa. Este, por seu lado, e apoiando-se em Santo Ambrósio, considera o imperador
no interior da igreja e não acima dela, porque todo o poder vem de Deus e a ele tudo está submisso. O papado, considerando-se criador do império, defende que o bispo de Roma deverá sagrar o imperador antes da eleição e aclamar pelos nobres e guerreiros. Os membros do clero regular eram restritamente envolvidos com a questão espiritual, ou seja, eram aqueles que viviam em acordo com as regras do mosteiro. Já o clero secular era formado de dirigentes religiosos ligados a questões políticas e econômicas que frequentemente deixavam seus interesses materiais se sobreporem aos mandamentos religiosos. SpaceX 2015, cadete do Exército. Em 1985, toma posse na presidência da República o senhor José Sarney. Com o objetivo de ganhar apoio popular e de se firmar no poder, implantou, no início de seu mandato, o Plano Cruzado, que, entre outras medidas, estabelecia: alternativa A, a criação de uma nova moeda, o cruzeiro, para substituir o cruzado; alternativa B, eliminou vários impostos sobre importação, facilitando a entrada de uma enxurrada de mercadorias estrangeiras no país; alternativa C, a criação do gatilho salarial, isto é, um reajuste automático do salário sempre que a inflação acumulada atingisse 20%. Alternativa D, lançou o programa Fome Zero, que combinava políticas estruturais voltadas para as causas da pobreza e específicas de educação alimentar. Alternativa E, anunciou o fim do período de estatização da economia no país e deu início a um programa de privatizações. Gabarito da questão, alternativa C, a criação do gatilho salarial, isto é, um reajuste automático do salário sempre que a inflação acumulada atingisse 20%. O Plano Cruzado foi lançado em 1986 pelo ministro da Fazenda, Dilson Funaro. Inspirado no Plano Austral-Argentino, o Plano Cruzado promoveu uma reforma monetária. O cruzeiro foi substituído pelo cruzado na proporção de 1.000 para 1. A indexação foi abolida e os preços e taxas de câmbio foram congelados por prazo indeterminado. Para saber mais, o Plano Cruzado foi um conjunto de medidas econômicas adotadas durante o governo Sarney que visavam principalmente diminuir a inflação cada vez mais alta. A hiperinflação brasileira durante a década de 1980 permitiu lucros financeiros àqueles que lidavam com o processo especulativo, bem como aquelas empresas mais competitivas no mercado. Principais propostas do Plano Cruzado: congelamento de preços no varejo, a população é chamada a fiscalizar os preços para evitar que subam; substituição e valorização da moeda, o cruzeiro pelo cruzado; reajuste do salário mínimo a partir do valor médio dos últimos 6 meses, mais abono de 8%; adoção do gatilho salarial, reajuste automático dos salários quando a inflação acumulasse o índice de 20%, a criação de seguro-desemprego para aqueles que fossem demitidos devido à falência das empresas ou sem justa causa. O resultado imediato desse fenômeno foi o desabastecimento de bens e as grandes filas nos supermercados. Apesar disso, o consumo continuava em alta. Por outro lado, o congelamento da alta de câmbio fez o Brasil perder uma parcela significativa das reservas monetárias internacionais. SpaceX 2015, cadete do Exército. No fim do século XVIII, era grande a insatisfação com a carestia e a opressão colonial.
A isso se somava a simpatia que muitas pessoas demonstravam em relação às lutas pela emancipação do Haiti e a Revolução Francesa. Para difundir essa ideia, fundou-se a loja maçônica Cavaleiros da Luz. Em agosto de 1798, alguns conspiradores afixaram em muros e postes das cidades manifestos exortando a população à revolução. Os panfletos pregavam a proclamação da República, a abolição da escravidão, melhores soldos para os militares, promoção de oficiais, liberdade de comércio e etc. Denunciado por um traidor, o movimento foi esfacelado. Alguns participantes foram presos, outros fugiram e 4 foram condenados à morte: Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas de Amorim Torres, João de Deus do Nascimento e Manuel Faustino dos Santos. O texto acima descreve, em parte, a alternativa A, revolta dos alfaiates ocorrida em Salvador, Bahia. Alternativa B, Inconfidência Mineira, desencadeada em Ouro Preto, Minas Gerais. Alternativa C, revolta de Beckman, que teve por palco São Luís, Maranhão. Alternativa D, Confederação do Equador, ocorrida em Recife, Pernambuco. Ou alternativa E, a cabanagem, ocorrida em Belém, Pará. Gabarito da questão, alternativa A, revolta dos alfaiates, ocorrida em Salvador, Bahia. Comentário da questão. A Conjuração Baiana, em 1798, foi o mais abrangente em termos dos objetivos políticos da abertura à participação das camadas populares e dos ideais de mudanças sociais propostos. Assim como os Inconfidentes mineiros, os conjuradores baianos defendiam a emancipação política do Brasil através do rompimento do pacto colonial, mas foram mais além, ao propor profundas mudanças sociais, como a abolição dos privilégios vigentes que garantissem a igualdade entre os homens de diferentes raças e cor e o fim da escravidão. O principal fator que fez irromper a Conjuração Baiana como um movimento de revolta popular radical está relacionado às condições sociais e econômicas da região do Recôncavo Baiano. No fim do século XVII, a região recuperou a prosperidade econômica com o renascimento agrícola, tinha início a um novo ciclo da produção do açúcar. O agravamento da situação social e econômica gerou inúmeros motins e rebeliões populares. Entre 1797 e 1798, presenciaram-se frequentes invasões de armazéns de alimentos por populares que os saqueavam. Foi nesse contexto de revolta e descontentamento popular que a Conjuração Baiana gradativamente tomou forma como um movimento organizado na luta por mudanças políticas e sociais. Passaram a difundir propostas, ideais radicais entre os regimentos de soldados e a população em geral. O médico Cipriano Barata, por exemplo, foi um ativo propagandista do movimento, atuando principalmente entre a população mais humilde e junto aos escravos. Desse modo, a base social da Conjuração Baiana foi se ampliando para a participação e mobilização popular. Com isso, foi assumindo feições revolucionárias, tendo em vista a defesa dos interesses das camadas sociais mais pobres, dos humildes e dos escravos. SPSEX 2016, cadete do Exército. A Revolução Industrial, que teve lugar na Inglaterra no século XVIII, pode ser definida como uma transformação sem precedentes no modo da produção manufatureira, que trouxe profundas mudanças na estrutura social e econômica da sociedade. Teve papel preponderante na sua ocorrência, alternativa A, o cartismo, alternativa B,
o ludismo. Alternativa C, uma ampla geração de energia elétrica. Alternativa D, a obtenção de empréstimos financeiros obtidos da França. Ou alternativa E, a Revolução Gloriosa que favoreceu o capitalismo. Gabarito da questão, alternativa E, a Revolução Gloriosa que favoreceu o capitalismo. A Revolução Gloriosa é o nome que se dá aos acontecimentos que se passaram na Inglaterra e levaram à oposição de Jaime II do trono inglês em 1688. Com a Revolução Gloriosa, Guilherme de Orange e Maria Stuart tornaram-se reis da Inglaterra, marcando o início do período da monarquia constitucional. Para saber mais, Revolução Gloriosa. As ações do rei Jaime II desagradaram o parlamento e o deixaram temeroso quanto à possibilidade do absolutismo retornar. O estopim que levou os parlamentares a conspirarem a derrubada do rei inglês foi o nascimento do filho de Jaime II, nomeado Jaime Eduardo. O nascimento do herdeiro do rei trazia a grande ameaça de que uma dinastia católica fosse perpetuada no poder. A conspiração fez Guilherme de Orange levar as tropas para a Inglaterra em 1688, e isso forçou Jaime II e sua esposa, Maria de Módena, a fugirem para a França. Após a fuga de Jaime II, o parlamento coroou Guilherme de Orange e Maria Stuart como rei e rainha da Inglaterra. A transição do poder aconteceu sem derramamento de sangue e ficou marcado na história inglesa como Revolução Gloriosa. A monarquia constitucional parlamentarista da Inglaterra ficou ratificada por meio da Declaração dos Direitos Humanos, documento que Guilherme de Orange e Maria Stuart tiveram que assinar antes de serem coroados rei e rainha da Inglaterra. Esse documento decretava, por exemplo, que os impostos só poderiam ser aumentados mediante aprovação do parlamento, os reis estavam proibidos de expropriar propriedades privadas e não poderiam coibir a liberdade de expressão. SPSEX 2016, cadete do Exército. As relações entre a metrópole e a colônia foram regidas pelo chamado Pacto Colonial, sendo este aspecto uma das principais características do estabelecimento de um sistema de exploração mercantil implementado pelas nações europeias com relação à América. Com relação ao Brasil, do que constava este pacto? Alternativa A. As colônias só poderiam produzir artigos manufaturados. Alternativa B. A produção agrícola seria destinada exclusivamente à subsistência da colônia. Alternativa C. A produção da colônia seria restrita ao que a metrópole não tivesse condição de produzir. Alternativa D. A colônia poderia comercializar a produção que excedesse as necessidades da metrópole. Alternativa E. Portugal permitiria a produção de artigos manufaturados pela colônia, desde que a matéria-prima fosse adquirida pela metrópole. Gabarito da questão. Alternativa C. A produção da colônia seria restrita ao que a metrópole não tivesse condição de produzir. Como comentário desta questão, o pacto colonial consistia em uma dominação política da metrópole sobre a colônia que se estendia ao monopólio comercial. Em outras palavras, a economia da colônia deveria se complementar à da metrópole, ou seja, sua produção seria restrita ao que a metrópole não conseguisse produzir e só poderia ter relações comerciais com esta. Esse exclusivo comercial se sustentava por meio da produção
de produtos agrícolas no sistema de plantation, o que envolvia grandes latifúndios e mão de obra escrava. Bem, obrigado a todos. Essa foi mais uma maratona de questões de história. Inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, ajudando também quem está ajudando. Obrigado, até a próxima.